Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai entender de uma vez por todas o que é esse negócio de gênero textual. Será que é a mesma coisa que tipo textual? Será que é um jeito só de escrever? Enfim, vamos entender isso agora, então bora lá! Bom, primeira coisa, para a gente começar bem, a gente precisa entender que gênero textual não é a mesma coisa que tipo textual. Os gêneros textuais, eles são inúmeros. Tem, sei lá, milhões de gêneros textuais que existem hoje no mundo. E todos os dias tem gênero textual que nasce e tem gênero textual que morre. Então, desaparece, para de existir e tal. Então, por exemplo, sei lá, quando surge um aplicativo novo. Surgiu o X. Na verdade, né, só mudou o nome do Twitter para X. Você tem ali um novo gênero textual. Então, o que era o tweet, você tem o exit ali, a postagem no X. Em compensação, tem outros que morrem. Por exemplo, as pessoas não usam mais fax. Então, o texto que era mandado através de fax, um gênero textual fax, não existe mais. Então, todos os dias, a partir do momento em que você tem novas invenções de comunicação, você tem novos gêneros textuais. E os que deixam de ser usados, morrem. Tá? Esses gêneros textuais, aos milhares, eles compõem o que a gente chama de tipo textual. Inclusive, tem uma aula aqui no canal só para você entender o que são os tipos textuais. Mas basicamente aqui são 5 grupos estáveis que abarcam os gêneros que têm características semelhantes entre si. Tá? Basicamente essa é a ideia. Então os gêneros, eles estão dentro desses grandes grupos, que são chamados de tipos textuais. E eles estão dentro desses grupos porque ou apresentam uma estrutura semelhante, ou eles têm elementos linguísticos semelhantes entre si. Daí você coloca esses gêneros que são parecidos, relativamente próximos, dentro do mesmo tipo textual. Faz sentido? Como se você tivesse uma panelona e lá você vai pondo vários elementos que são parecidos, tá? Para você definir se são parecidos ou não, você observa ou a estrutura ou os elementos linguísticos. Como são 5 tipos textuais, então eu vou falar dos 5 tipos e os gêneros que compõem cada um deles. Claro que eu não vou falar de todos, porque eu falei que tem milhares, mas eu vou falar dos principais gêneros textuais. Combinado? Vamos lá. Primeiro tipo textual é o tipo narrativo. Então é aquele que tem os 5 elementos: narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. Todos os textos que têm esses 5 elementos, que definem-se como gênero textual, fazem parte desse tipo. Então, por exemplo, dentro do tipo textual narrativo, você tem microcontos, que são aquelas histórias muito curtas. Até, não sei se você já ouviu falar, mas tem um concurso das menores histórias do mundo. E teve um menino que ganhou com uma frase só. Quando acordei, o dinossauro estava lá. Até contei isso no vídeo dos tipos textuais. Numa frase tem narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. Se você não assistiu a minha outra aula, fala aí pra mim, você consegue identificar os 5 elementos nessa frase? Além disso, você tem contos, que são histórias mais curtas, por exemplo, uma história de 15, 20 páginas ali, mais ou menos. Você tem novelas. Novela não tô falando da televisão, tá? Tô falando novela enquanto história mesmo. É tipo conto, só que é mais longa. Tem 80, 90 páginas. E ainda tem o romance, que é maior. E romance, gente, quando eu falo romance, eu não tô falando de amorzinho. Não! Romance é uma história com narrador, personagem, espaço, tempo, enredo, longa. Então, por exemplo, eu tô falando de histórias que têm acima de 150 páginas. Harry Potter. Harry Potter é uma aventura, uma ficção, uma aventuresca. Você não tem romance de amorzinho como foco principal. E é um romance, porque é uma história longa. Faz sentido? Vocês sabiam disso? Conta pra mim aqui nos comentários, vocês sabiam que romance na literatura não necessariamente é amor? Tô falando de histórias compridas, histórias longas. Além disso, crônica, né, também é um gênero textual que faz parte do tipo textual narrativo.
Fechou? Então, todas elas que têm esses 5 elementos que eu comentei com vocês. Até quando eu vou gravar mensagem no WhatsApp contando: menina do céu, você não sabe o que me aconteceu ontem. Eu fui em tal lugar, eu falei tal coisa, eu fiz não sei o quê. Ó, eu tô fazendo um relato que pertence ao tipo narrativo, porque eu tô contemplando os 5 elementos. Fechou? Próximo tipo textual. Descritivo. Então, que gênero textual que tem como principal função, como principal objetivo a descrição? Coloquei aqui 2 opções. Acomodação nos aplicativos de hospedagem. Então, você procura lá aplicativo de hospedagem. Não vou falar o nome porque não estou sendo patrocinada ainda. E aí, normalmente o anfitrião, ele coloca lá uma descrição, né, da casa. Tem tantos quartos, tem tantos banheiros, tem varanda, na cozinha tem tal coisa, tal coisa e tal coisa. Então, essa descrição, né, dentro desses aplicativos, eles contemplam esse tipo descritivo. Aplicativo de relacionamento. Então, você coloca uma foto sua lá, gatinho, né? E aí coloca a descrição de quem você é e tal. Esse tipo de descrição também faz parte desse tipo aí principal. Terceiro tipo é o dissertativo. O dissertativo vai englobar os gêneros que tem, obviamente, um trabalho muito forte de opinião, de argumentação. Então, um artigo de opinião, em que eu escrevo para manifestar meu ponto de vista. O texto que você faz, por exemplo, na prova do Enem, que é dissertativo argumentativo. A gente até pode combinar numa outra aula o que é esse tal de dissertativo argumentativo. Vamos falar sobre isso. Mas ele faz parte, né, um gênero textual que faz parte do tipo dissertativo. React, então a pessoa está assistindo e está reagindo, dizendo: eu odiei isso aqui, ou nossa, quero muito conhecer tal lugar. Ó, ele tá manifestando o ponto de vista dele, né? Uma resenha, ou então na internet a gente chama muito de review, né? Então esse review, se você diz se gosta, se não gosta, se recomenda, se não recomenda, eles são gêneros textuais, todos esses que fazem parte do tipo dissertativo. Em quarto lugar, a gente tem o tipo expositivo, que tem como principal objetivo expor, claro, né? No sentido de informar, de trazer mais detalhes ali em relação a algum assunto, alguma temática. Você tem, por exemplo, reportagem. Quem assiste Fantástico aí no domingo à noite sabe que Fantástico é um programa de reportagens. Então, uma reportagem sobre educação no Brasil, uma reportagem sobre o uso de animais em laboratórios. Essa reportagem, essa informação, essa busca por informações e apresentação para o interlocutor faz parte, é um gênero que compõe o tipo expositivo. Notícia, né? Então, que a gente vê nos jornais aí no geral. Um resumo, vai fazer uma prova e tem que resumir um texto. Quando você vai fazer esse resumo, você vai fazer uma exposição de um outro texto, de um texto base. E por fim, mas não menos importante, o último tipo textual é o injuntivo. Então ele engloba todos os gêneros textuais que têm como característica semelhante dar uma ordem, uma orientação. Nisso entra o GPS, quando ele fala vire à direita, vire à esquerda, faça o retorno, ele tá te dando uma ordem, uma orientação ali. Ele não fala: viu, querido, caso você queira, você vira à direita ali, por favor? Não, né? Ele dá uma ordem. Então, é um gênero textual que faz parte do tipo injuntivo. Manual, sei lá, lock é ótimo, né? Coloque a peça tal, tal, tal sobre a tal, tal, tal. Parafuse não sei o que. Cole não sei o que. Junte a ponta tal com a ponta tal. Dando ordem. Receita: adicione 3 ovos. Bata no liquidificador. Acrescente farinha. Quando ele te dá essa ordem, também é um gênero textual que faz parte do tipo injuntivo. Então, tipos textuais, eles são ali limitados e dentro de cada tipo uma infinidade de gêneros textuais que compartilham as mesmas características ou os mesmos temas ou as mesmas estruturas. Fez sentido isso pra você? Conta aqui pra mim nos comentários. Não esquece, claro, de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, mandar pros amigos, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Por hoje é isso, pessoal. Ó, um grande beijo pra vocês e fui! Tchauzinho!